Vamos lá, gente, continuando. Agora, como eu falei, conjunto afetivo. Conjunto afetivo. Vejam lá. Dentro desse conjunto são encontradas as funções responsáveis pelas emoções agora. Então, nós, no conjunto anterior, nós vimos as funções responsáveis pelo ato motor e agora pelas emoções, pelos sentimentos e pela paixão. Ok? E pela paixão. Maravilha. O que mais, Vinícius? Daqui a pouco eu coloco principalmente esses dois aqui para vocês, né? As emoções e os sentimentos, a diferença entre um e outro. É no entrelaçamento com o motor e o cognitivo que o afetivo propicia a constituição de valores, vontade, interesses, necessidades, motivações que dirigirão escolhas, decisões ao longo da vida. E isso, gente, veja como o texto traz ali, ao longo da vida. Quando a gente faz uma escolha, quem escolhe não é o nosso lado racional, muitas vezes. Na maioria das vezes é o nosso lado emocional. O lado racional, ele fica ali ponderando, né? E, isso aqui é melhor, ali, na hora de comprar, aqui é mais caro, ali é não sei o quê, papapá. Mas aquele que fala assim, não, compra e decide é o emocional, é o lado emocional. Então o Vallon já percebe, né, a importância do conjunto afetivo no que diz respeito aos interesses, necessidades, motivações. Então, se a criança, por exemplo, ela se sente atraída por alguma coisa, ela vai até essa coisa, até o objeto. Então, esse emocional, ele faz com que o ato motor aconteça, né? Que haja uma decisão ali. Então, esse segundo ponto é bem importante para nós. Eu só quero colocar aqui algo que é bem... gente, o que eu estou fazendo aqui? Espera aí que eu fiz bobeira. Algo que pode aparecer na sua prova, que é a diferença entre emoção e sentimento. Ok? Emoção e sentimento. Então, quando a gente fala de emoção, a gente identifica a emoção pelo lado orgânico. Então, identificada por seu lado orgânico, pelo seu lado empírico. Ok? E de curta duração. Então, aquilo que nós sentimos diante de algum fato, quando a gente fala aqui, por exemplo, né, empírico, seu lado empírico, ou seja, diante de uma experiência, de repente eu vi alguma coisa e fiquei com medo ali, né? Fiquei com medo, fiquei numa situação ali de extrema atenção, de repente vou bater, eu vou fugir, enfim. Então, diante de uma situação dessa, você fica emocionalmente impactado. Então, esse impacto emocional, ele gera, né, todo um circuito aqui todo um circuito químico no cérebro. Isso é a emoção. Agora, como a gente interpreta essa experiência, né, como a gente traduz isso, isso tem a ver com o sentimento. Então, a emoção ela é muito fisiológica, tá? A emoção é muito fisiológica. Então, ela é identificada por seu lado orgânico, tá? Por aquilo que acontece no cérebro, o que dispara, né, principalmente no cérebro e que acaba gerando efeitos no corpo todo. A pessoa, por exemplo, que sente medo, ela fica paralisada, a pupila dos olhos, né, dilata. Então, acontece uma série de questões fisiológicas, né, e a gente percebe se a pessoa está com medo, se ela está espantada, enfim, isso é emoção. Agora, e o sentimento? No caso do sentimento, tem uma representação aqui. Tá? Então, o sentimento é identificado pelo componente
representacional e de maior duração. Tá? E é interessante porque, assim, a criança muito nova, ela, por exemplo, chora, esperneia, você vê que a criança está incomodada, mas ela não fala para você, até porque muitas vezes não desenvolveu a linguagem ainda, ou ela não consegue nomear o que ela está sentindo. Ah, eu estou assim porque eu estou chateada, ou estou com medo. Não, você só percebe o que a criança incomodada ou impactada, que seria talvez a palavra mais correta, né? Então a criança é emocionalmente impactada. Mas ela não consegue dar um nome para aquilo. O adulto não. O adulto, por exemplo, ele tem condições de falar, né? Ou a criança mais desenvolvida, né? O que eu sinto, o que você está sentindo. Então, representar o que está acontecendo fisiologicamente, você consegue representar com palavras? Olha, eu estou com medo, né? Por isso, por aquilo, enfim, narrar uma situação, um fato, descrever uma situação. Então, o sentimento é diferente, ele é identificado pelo componente representacional e de maior duração. Emoção identificada por seu lado orgânico, empírico, experiencial e de curta duração. Eu acho que é legal você ter essa diferença aí, tá bom? Vejamos agora aqui. As emoções consistem essencialmente em sistemas de atitudes que respondem a uma determinada espécie de situação, mas que também fornecem às reações uma rapidez e, sobretudo, uma totalidade que convém aos estádios da evolução psíquica e às circunstâncias da vida em que a deliberação está interdita. O Valon, gente, você vai falar assim, Vinícius, mas a gente está falando de afetividade, de emoções, são sinônimos, não são sinônimos, não é? Então, a princípio, o que a gente percebe são os impactos emocionais na criança. Tá? Então, as emoções, elas são muito impactantes, fortes, assim, no começo, tá? Nos primeiros anos de vida. A gente pode dizer o seguinte, nos primeiros anos de vida, quem assume o comando do desenvolvimento das crianças são as emoções. Eu vou até colocar isso aqui, ó. Então, as emoções, ou a emoção, né? Vou escrever de novo, que já está escrito. A emoção assume o comando do desenvolvimento da criança nos primeiros anos de vida. Ok? Vamos lá, continuando. A criança, ao nascer, não se percebe como indivíduo diferenciado dos demais. Tá? Então, a criança, a gente vai estudar depois esse processo evolutivo na criança, em que ela consegue, aos poucos, ela vai conseguindo se diferenciar dos demais. E suas manifestações afetivas estão ligadas tanto às funções vegetativas, viscerais, como às impressões proprioceptivas, no caso, musculares. Tá? Impressões proprioceptivas, gente, no caso, a criança ela tem uma capacidade de receber estímulos dos músculos, dos tendões, dos tecidos. Então, a criança ela percebe, às vezes, uma situação de desconforto, entende? Ela é a partir daquilo que ela sente, a partir do estímulo que ela recebe, ok? Isso seria o quê? Isso seria uma impressão, ou seriam impressões proprioceptivas. Se você quiser colocar em outras palavras, é a capacidade que a criança tem de receber estímulos, tá? Dos músculos, dos tendões e de outros tecidos, internos no caso. Aí, continua, porém as sensibilidades não se aproximam apenas pelo caráter afetivo, mas também pela natureza das reações motoras às quais se ligam. Então a criança, por exemplo, ela tem uma sensação de bem-estar porque ela está nutrida, ou ela tem uma situação de desconforto porque ela está com fome. Às vezes,
A criança, como eu falei, ela está numa posição incômoda, isso gera um desconforto. E essa criança chora, ela mostra que ela está desconfortável. A criança, muitas vezes, ela gosta de ficar sem roupa, né? Então, muitas crianças não gostam. Quando tem muita roupa, ela se sente incomodada, ela chora também. Então, tem criança que gosta de ficar sem roupa. Ela sente isso, né? Como se fosse assim, ela sente na pele o conforto ou o desconforto, tá bom? Criança entre 3 e 6 anos, fase na qual se volta para si mesma. Vejam que a gente está falando do conjunto afetivo, mas eu não estou falando das fases ainda, tá? Eu só estou falando o seguinte, que esse conjunto afetivo, a questão afetiva, às vezes ela prepondera. Dependendo da fase de desenvolvimento, do estágio de desenvolvimento em que a criança está, ela é muito impactada pela questão afetiva. Às vezes mais pela questão cognitiva, às vezes mais pela questão motora, e é justamente o que a gente vai ver daqui a pouco. Então aqui diz, a criança entre 3 e 6 anos, fase na qual se volta para si mesma, precisando reconhecer a sua existência e sentir sua própria independência em relação ao outro. Criança de 6, 7 anos em diante começa a participar de grupos maiores, consequentemente começa a aprender a delimitar o seu lugar no meio das próprias qualidades e preferências. E a criança de 11 anos em diante instala-se, no caso, a crise da puberdade. Então a gente está vendo aí o que acontece no estágio personalíssimo, no estágio categorial e no estágio da adolescência, não é? Aqui na adolescência, a criança vai sofrer profundas transformações e torna essa idade plena de sentimentos e de atitudes ambivalentes. Nesse período, definem-se as opções dos valores morais. Então, o conjunto afetivo, ó, ele está ali, né? Ele está ali, atuando, tá? Atuando. Bem, uma coisa que acontece é que essa criança, por exemplo, que sente o desconforto e chora, ou grita, né? Depois ela pode até continuar chorando, depois de um certo desenvolvimento, ela sente o desconforto, ela ainda chora, mas ela já consegue ser mais específica, né? Ela já consegue, por exemplo, falar por que ela está chorando. Ela já consegue mostrar o porquê do desconforto. Então essa criança ela continua ali sendo impactada fortemente pela emoção, mas ela já consegue dar uma resposta mais específica, ela consegue exprimir melhor as necessidades. Importante, a afetividade, apesar de no início confundir-se com a emoção, ao longo do desenvolvimento permite novas formas de expressão, tá? Então, essa emoção aqui é mais relacionada ao impacto emocional no começo da vida. As manifestações iniciais são substituídas por novas exigências afetivas. E ao perceber e compreender essas mudanças, o ser humano passa a traçar um caminho eficiente para resolver boa parte dos conflitos que surgem na relação eu-outro. Então, por exemplo, o adolescente, né? O adolescente, obviamente que ele também tem uma vida afetiva muito, né? Crise de puberdade, etc. Mas a reação dele é muito diferente da criança que está numa situação de desconforto com 1 ano, não é? Então há uma evolução no que diz respeito à questão, uma transformação no que diz respeito à questão da afetividade também, como nós vimos que acontece com o conjunto motor. Bem, e nós temos o conjunto cognitivo. Tá? Então a função cognitiva também se desenvolve, gente, lá muito cedo, tá? Desde o nascimento já há o desenvolvimento da função cognitiva. E de acordo com os estágios que nós vamos ver, com a sucessão de estágios e tudo mais, a criança vai se desenvolvendo. Mas vejam aqui, ó, nesse conjunto são encontradas as funções responsáveis pela transformação e pela manutenção do conhecimento, que permite ao sujeito fixar e analisar o presente, registrar, rever, reelaborar o passado, assim como projetar futuros possíveis e imaginários. Tá? Então, em outras palavras, a criança vai apresentando um desenvolvimento na sua forma de pensar e de compreender as coisas, né? Ela vai saindo daquele estado, inclusive, de confusão, sincrético, e vai tendo condições de ter uma capacidade de abstrair e já um pensamento mais elaborado sobre a realidade, sobre as interações que o meio oferece.
O conjunto de processos cognitivos também intervirá na aquisição e na utilização da linguagem, da memória, da atenção, da imaginação, da aprendizagem, da solução de problemas. Então, interessante porque isso que o Vallon diz tem a ver com o que o Vygotsky diz também. O Vygotsky faz um estudo do desenvolvimento das funções intelectuais superiores. Ou seja, ele percebe que a memória da criança, a atenção, o pensamento, linguagem, imaginação, sofrem o que? A percepção, sofrem uma mudança qualitativa, uma transformação. E o Vallon também percebe essa mudança, não é? Ele também estuda essa mudança. E quando a gente fala de desenvolvimento, o que é o desenvolvimento? Desenvolvimento pressupõe integração dos fatores biológicos e sociais. Tá? É maturação mais meio social, isso é desenvolvimento. Então, para a criança se desenvolver, ela precisa dos fatores biológicos, ela precisa, por exemplo, em outras palavras, de um processo maturacional saudável, e ela precisa de estímulos sociais, ela precisa de interação com o meio social, ok? Então, o desenvolvimento decorre justamente dessa integração entre o biológico e o social. Uma vez que todas as experiências e aprendizagens ficam marcadas organicamente na criança desde o nascimento, e, para tanto, pressupõe fases, ou seja, comportamentos e reações típicos a cada momento, resultante do equilíbrio entre as possibilidades de que a criança dispõe. Tá? Então isso é muito importante, sempre óbvio, né? A criança vai aprender conforme as suas possibilidades, condições neurológicas próprias de cada idade e respostas suscitadas pelo meio, aquilo que o meio oferece enquanto suporte. Agora, esse desenvolvimento a gente percebe a partir dos estágios de desenvolvimento. A tabela que eu vou mostrar para vocês para a gente encerrar essa aula é só para você perceber que existe uma predominância de algum conjunto funcional dependendo da fase, tá? Então, por exemplo, no estágio, a gente vai estudar todos esses estágios. No estágio impulsivo emocional, sempre existe uma relação, uma inter-relação entre conjunto motor, afetivo e cognitivo. Mas assim, no estágio impulsivo emocional, o que prevalece? O motor e o afetivo, tá? Esses dois conjuntos são os que predominam. No período sensório, motor e projetivo, predomina o cognitivo. No personalismo, predomina o afetivo. No categorial, predomina o cognitivo de novo. Na puberdade e adolescência, predomina o afetivo. Todos eles se manifestam, mas sempre há o predomínio de um ou de outro. Esses indicadores, gente, a gente nem precisa comentar agora. Por quê? Porque a partir da próxima aula, nós vamos estudar cada estágio de desenvolvimento de acordo com o Vallon, e aí sim nós veremos as características específicas de cada estágio, beleza? Então, até daqui a pouco.